Boa noite, como vai? Tudo bem? Há perguntas que a humanidade tenta silenciar, como se o silêncio fosse capaz de proteger a razão. Mas o médico psiquiatra Dr. Ian Stevenson foi um daqueles raros cientistas que percebeu, muito cedo, que evitar o mistério não o elimina, apenas o fortalece. Munido de uma curiosidade inflexível, coragem intelectual e um rigor metodológico quase obsessivo, ele dedicou sua vida a investigar aquilo que a ciência convencional preferiu ignorar: as evidências da sobrevivência da consciência após a morte. O Dr. Stevenson não se aproximou da reencarnação como um crente, mas como um clínico, um cientista. Professor na Universidade da Virgínia, ele encontrou crianças pequenas descrevendo memórias, lugares, pessoas e detalhes de vidas passadas com uma precisão desconcertante. Não eram fantasias, mas conjuntos de dados que podiam ser verificados. Em vez de descartar esses relatos como alucinações infantis, Stevenson aplicou o método científico em sua forma mais pura: investigação direta, checagem documental e a eliminação rigorosa de explicações alternativas. E o que era um ruído se transformou em padrão. Seus livros se tornaram marcos mundiais. Obras como 20 casos sugestivos de reencarnação e Crianças que se lembram de vidas anteriores abalaram o debate. Elas circulam hoje em português e inglês, em livrarias e bibliotecas especializadas. E ainda assim, muitos evitam esses livros, não por falta de qualidade, mas talvez por medo do que eles implicam. Dr. Stevenson nunca afirmou: "Eu provo a reencarnação". O que ele realmente disse, e isso foi muito mais perturbador, foi: os fatos exigem que reconsideremos o modelo científico da mente humana. E é aqui que entramos em um território fascinante e pouco explorado, até mesmo por quem conhece o trabalho dele. Poucos brasileiros sabem que, entre os milhares de relatos que o Dr. Stevenson investigou ao redor do mundo, uma parcela especialmente intrigante surgiu aqui mesmo, em solo brasileiro. E ele escolheu o Brasil por um motivo muito específico: encontrar casos com espontaneidade, sem influência cultural direta e com possibilidade de verificação documental. Em muitas regiões do nosso país, a reencarnação não era um tema dominante dentro das famílias, o que reduzia drasticamente o risco de sugestão. E o que ele encontrou aqui superou qualquer expectativa científica. O título deste vídeo faz uma provocação: "Tolo é quem desconhece as pesquisas do Dr. Ian Stevenson. 20 casos brasileiros". É avassalador. E ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que essa afirmação, longe de ser um exagero, é um convite à reflexão. Vamos começar pelo primeiro ponto que torna os casos brasileiros tão poderosos: crianças que falavam de lugares onde nunca estiveram. Em várias cidades do interior, desde vilarejos no Nordeste até pequenas comunidades rurais do Sudeste, Stevenson se deparou com crianças descrevendo locais que nunca visitaram, com detalhes tão específicos que só podiam ser confirmados depois de longas investigações. Elas falavam de nomes de povoados distantes, referências a pontes antigas, rios e feiras locais que não existiam em suas cidades. Era comum ver em seus relatórios frases como: "A criança insistia em dizer que morava a muitos quilômetros dali, perto do Rio 5, onde seu pai vendia farinha no mercado". Stevenson ia lá. Ele visitava o local, cruzava registros, buscava famílias e, quase sempre, encontrava coincidências incomodamente nítidas. O segundo ponto é ainda mais impressionante: marcas de nascença que correspondiam a ferimentos fatais. Ao longo de décadas, Stevenson percebeu que essas marcas eram um dos indicadores físicos mais fortes de uma possível conexão entre vidas. No Brasil, isso se confirmou de forma avassaladora. Ele documentou crianças com cicatrizes circulares, parecidas com ferimentos de bala, marcas alengodas, como cortes de faca, ou áreas sem pigmentação exatamente no local onde outra pessoa havia sofrido uma lesão fatal. Em vários dos casos brasileiros, Stevenson descobriu registros de mortes violentas ocorridas poucos anos antes, nas localidades mencionadas pelas próprias crianças. O mais incrível era a convergência entre a localização da marca no corpo, o tipo de ferimento da pessoa falecida, o relato verbal da criança e o comportamento emocional ligado à causa da morte. Essa confluência, segundo Stevenson, era estatisticamente improvável demais para ser ignorada. Isso nos leva ao terceiro ponto: medos e fobias sem explicação lógica, mas totalmente coerentes com uma vida anterior. Nos casos brasileiros, Stevenson identificou um padrão típico: crianças que tinham um medo obsessivo de água, sem nunca terem tido uma experiência traumática. Crianças que tremiam ao ver facas
ou se desesperavam ao ouvir o barulho de motos e carros. Crianças que recusavam certos alimentos dizendo "eu morri por causa disso", ou que evitavam ruas específicas, afirmando "foi ali que eu morri". Esses medos não tinham qualquer relação com a infância presente, mas coincidiam perfeitamente com as causas de morte das pessoas identificadas nas investigações. Mais uma vez, o Brasil mostrou a Stevenson que a psique infantil guarda camadas de memória muito além das explicações psicológicas tradicionais. O quarto elemento é talvez um dos mais extraordinários. A identificação precisa de famílias desconhecidas. Em várias situações, as crianças pediam para visitar famílias que nunca haviam encontrado. Ou Sugarlaw reconheciam casas, objetos e até animais de estimação de pessoas que não conheciam. Stevenson documentou episódios em que a criança abraçava espontaneamente alguém de sua vida anterior, chamando-a por um apelido íntimo. Elas apontavam mudanças que ocorreram na casa depois de sua morte, como uma reforma, a troca de móveis ou o desaparecimento de uma árvore no quintal. Esses momentos foram descritos pelo próprio pesquisador como emocionalmente avassaladores, tanto para as famílias quanto para ele. E por último, o quinto ponto: personalidades importadas de outras vidas. Algumas crianças brasileiras estudadas por Stevenson tinham traços que pareciam completamente alheios ao seu ambiente. Um temperamento forte contra injustiças, hábitos de trabalho que não batiam com sua realidade social, gestos e expressões típicas de pessoas mais velhas. Demonstravam preferências por comidas ou músicas de outra região. E, em alguns casos, até habilidades inesperadas, como tocar um instrumento que nunca tinham visto. Em vários desses casos, Stevenson encontrou relatos de adultos falecidos, cuja personalidade coincidia exatamente com essas características. Era como se uma parte da identidade tivesse atravessado a fronteira do corpo. Mas por que os casos brasileiros são tão especiais? Stevenson considerava-os únicos, por dois motivos principais. Primeiro, eles não foram estimulados por crença religiosa. Muitas vezes, os pais ficavam chocados, até desconfortáveis com as falas das crianças. Esse estranhamento reforçava a autenticidade dos relatos. Segundo, os dados eram verificáveis. Havia registros civis, prontuários médicos, certidões de óbito e testemunhas de diferentes famílias que confirmavam os eventos citados. Para um cientista tão rigoroso quanto ele, isso era ouro puro. É por isso que a combinação desses fatores é avassaladora. Temos relato espontâneo, comportamento coerente, marcas físicas correspondentes, identificação de pessoas e lugares e verificação documental. Juntos, eles desafiam qualquer explicação puramente psicológica, cultural ou acidental. E é por isso que o título deste vídeo faz total sentido. Tolo é quem desconhece as pesquisas do Dr. Ian Stevenson, porque negar-se a investigar é fácil. Difícil é encarar o fato de que nossas fronteiras científicas talvez sejam muito menores do que aquilo que a vida menos e a consciência menos realmente são. Ironicamente, uma das críticas mais comuns ao trabalho de Stevenson vem justamente de pessoas que nunca abriram seus livros, que acreditam que negá-lo é ser racional. Mas negar sem examinar não é racionalidade. É dogma disfarçado de ceticismo. A verdadeira coragem intelectual está em olhar os dados, independentemente do desconforto que eles provoquem. E Stevenson provocou muito desconforto. Não porque ofereceu respostas prontas, mas porque apresentou perguntas inescapáveis. O legado de Ian Stevenson é como uma trilha aberta numa floresta muito densa, a quem prefira não caminhar por ela, com medo do que pode encontrar. Mas o caminho existe, e ignorá-lo não o apaga. Suas pesquisas continuam sendo citadas em debates acadêmicos e investigações contemporâneas. E entre todos os casos que ele documentou, os brasileiros se erguem com uma força singular, uma força que não apenas sugere, mas incomoda. Uma força que desmonta explicações fáceis e exige uma reavaliação honesta de tudo que pensamos saber sobre identidade e existência. Por isso, sim, tolo é quem desconhece essas pesquisas. Não por falta de inteligência, mas por não perceber que o maior ato de sabedoria é confrontar o desconhecido com a mente aberta e com coragem. O Dr. Stevenson fez isso por nós. E cada página que ele deixou é um convite para que façamos o mesmo. Se este conteúdo fez sentido para você e abriu novas perspectivas, eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e comente aqui embaixo. Você já conhecia o trabalho do Dr. Ian Stevenson? O que você pensa sobre essas evidências? Agradeço imensamente
sua companhia até aqui. A busca por entender a vida, aqui e talvez em algum outro lugar, é o que nos move. Links de alguns livros do Realidade Desejada, Ian Stevenson, estão na descrição do vídeo. Continue buscando. Até a próxima.